um minuto para apreciar o fato de que eu troquei de óculos e ele tem o negócio da luz azul, né? Do Blue Cut, né? E é isso. Só que eu ainda preciso tirar para gravar vídeo, porque senão fica tudo estourado na minha visão. Porque eu uso uma luminária que fica aqui atrás. E ai, ai. Bom, eu ia gravar um vídeo falando de outra coisa, mas eu decidi trocar e... Bom, sendo bem honesta do que está acontecendo com relação à minha vida de quase imigrante, né? Porque ainda não saí do país. Mas eu já falei para vocês aqui no vídeo onde eu falo sobre a questão do meu TA, né? E é como conviver com um negócio assim que sempre vai estar lá. Só que eu não gosto muito de usar o termo demônio, né? Porque eu acho que esse negócio de fazer tudo é um pouco terceirizar, né? Um problema, vamos dizer assim, eu não sei se é o melhor termo, mas é como se eu terceirizasse, como se, eu convivo, é uma coisa que se aposta de mim que eu não tenho controle, né? É algo que, infelizmente, né, hoje como a gente vê, né, essas questões que envolvem VD, né? Eu tava possuído. Só que no meu caso, né, que não é crime, né? Só um desbalanço, vamos dizer assim. E é meio complicado, gente, assim, falando, né, tentando ser objetivo. O fato de eu estar com basicamente menos de 20 dias ainda no Brasil me tem aumentado bastante a minha ansiedade. E eu percebi um pouco que eu tô descontando sim na comida, mas como vocês sabem, eu tomo, no momento tô só com uma medicação, né, que ajuda nisso. Uma delas é um remédio mesmo psiquiátrico que eu tomo e foi prescrito pela minha psiquiatra. E o outro foi do meu tratamento, né, pro sobrepeso. Eles ajudam nisso, né? E, assim, eu tô usando só um, né? E acaba que, tipo, eu sinto que o remédio ajuda, mas no final de tudo ainda é muito na base do... Eu sei que eu não deveria estar descontando a minha ansiedade e o fato de que eu ainda não tenho um local para morar lá. Num, num bolo, sabe? Numa fatia de bolo. E a gente é um pouco complicado, assim, porque ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa. Eu não sei se vocês têm essa impressão de que eu sou uma pessoa um pouco fria, ou então um pouco prática demais, assim, meio preto no branco, mas eu me acho às vezes. Só que eu sei que às vezes é melhor enxergar as situações, assim, na base da praticidade, porque é mais fácil pensar numa resposta, assim, numa solução, quando pode, né? Quando pode ser solucionado, do que propriamente eu ficar assim, ai, mas esse problema, isso e aquilo. Eu tento resolver o problema, não tem como resolver, solucionado está, né? O que que eu vou fazer? Então, assim, não vou mentir que às vezes eu fico, por que que eu tô comendo este bolo? Por que que eu estou atacando este pote de Nutella? Por que que eu comprei esse pote de Nutella também para começar, né? Só que aí, ao mesmo tempo, a gente fica assim, por que que eu também tô me cobrando tanto? Sabe? Não é como se eu fosse. Falo com tranquilidade, o medo de engordar existe. Quando a gente tá nessa jornada, assim, vamos dizer assim, do tratamento, não só pro sobrepeso, que era o meu caso, mas com a compulsão alimentar e no caso do sobrepeso que decorrente, né? Mas fica assim ainda um pouquinho esse residual de e se eu engordar tudo de volta, sabe? Não só por conta do uso do remédio, mas do medo de não conseguir me controlar, vamos dizer assim, sabe? Então, é um negócio assim muito esquisito. Falo tranquilamente, assim, que eu acho que. E não é assim, o medo de engordar puramente e. É que eu não gosto de falar assim porque parece, sei lá, que eu tenho um problema com isso, mas sabe quando o pessoal fala,
em parte, gente, né? Porque nem todas as pessoas gordas têm problema de autoestima, tá? Então, assim, é uma coisa que eu fico. Não é medo de voltar para um corpo com 10 quilos a mais também. Mas é o medo de voltar a ser uma pessoa que eu era. E eu sei que eu tinha muita insegurança quando eu estava no meu corpo antigo, né? Ou melhor, quando eu estava com mais peso, né? Porque eu não troquei de corpo. Ele só sofreu bastante mudança, mas tudo bem. Então, é bem assim. Existe ainda o medo, mas não de voltar pro fato de voltar a ter 10 quilos a mais. Mas era quem eu era com 10 quilos a mais. Então, assim, eu sei que nada do que foi será de novo do que já foi um dia, né? Que eu não, mesmo que eu engorde 10 quilos, se eu engordar, não vai ser, eu não vou ser a mesma pessoa de antes, né? Mas quando eu penso na dificuldade que foi, tipo, não só na dificuldade que foi, mas, tipo, antes de eu começar o tratamento com a caneta, foi muito difícil, sabe? Era muito difícil. Então, assim, eu fico, nossa, se em outro país, será que eu vou ter condições de comprar a caneta, né? Então, assim. E é uma coisa assim, que a gente não tem que ficar pensando, qualquer coisa, mete logo o Jar, o Momon, ou então o Ozzy. Porque não é fácil, sabe? E uma das coisas que, no caso, eu tendo, né, um TA, às vezes a gente quer a solução mais rápida, né? Porque eu já, por exemplo, eu já fiz uso da caneta, então eu já vi que funciona. Então, vira e mexe, eu me pego pensando, qualquer coisa, mete a caneta, sabe? E eu ainda nem comecei o desmame. Então, assim, é uma coisa assim que dá, sabe? Medo de. E se a minha vida mudar tanto ao ponto de eu não conseguir manter dieta, exercício? E eu não falo nem só de dieta, mas, tipo, manter uma rotina alimentar, né? Melhor. E olha que eu já tenho 2 anos, né? Eu vou para 2 anos de reeducação alimentar. Em outubro desse ano faz 2 anos. Então, assim, são medos que eu acho que eu sempre vou ter, né? Eu lembro que eu vi uma vez a Isadora, ou a Isabela, não lembro, a nutricionista do TikTok, mas tipo, e ela falou, ela também tem, né? E ela acabou comentando que, e é uma coisa que eu já tinha noção disso, mas eu acho que quando a gente ouve de outra pessoa que também enfrenta o mesmo problema, ficam assim, olha, não tô sozinha, né? Eu não pensei isso, o meu neurônio não pensou isso sozinho. Que é sobre a gente nunca vai vencer, né? Uma coisa que eu já falei pra vocês, que talvez a gente nunca se cure de um TA. Mas também não acredito muito em vencer. Eu acho que, tá, vencer ainda cabe um pouco mais, mas uma coisa que a gente pensa assim, talvez eu nunca me cure disso. Eu só aprenda a lidar melhor com ele, convivendo com ele, né? E no sentido de que quando eu sei que eu tô dormindo bem, me exercitando, me alimentando agora, né? Que eu tô pontualmente, né, vivendo esse momento de maior ansiedade por conta, né, de que eu vou sair do país, eu vou meter tudo da minha vida em 2 malas e é isso, sabe? Assim, eu até entendo a relevância, eu sinto o peso que é esse tipo de situação na vida de qualquer pessoa, assim. Então, é bem. É bem isso, assim, sabe? É literalmente ter hora pra dormir, hora pra acordar, apesar da ansiedade pela mudança, assim. Ainda assim, literalmente o que eu falo, né, em alguns vídeos é que a vida continua. Tipo, nada vai parar só porque eu tô triste e tal. E essas coisas, assim. Então, é bem aquilo também que eu falei nos vídeos mais antigos, né? Sobre a questão de achar o ponto certo, vamos dizer assim, o equilíbrio entre a autoindulgência, né? E não sei como é que é um termo pra isso, mas tipo, uma autocobrança exacerbada, assim, vamos dizer. Uma rigidez também com essa questão. Então,
É bem difícil, eu acho que essa pergunta que eu tô tendo, tipo, é encontrar o. É uma situação que todo mundo vive, ainda mais assim, nessas questões de vida adulta. Então, eu sei que eu não tô sozinha e que quando eu falo essas coisas aqui, vira e mexe, chega gente pra comentar também. Então, é bem. Eu acho que é uma questão. Pode até não ser, né? Mas é uma questão assim que. Não, a resposta não é simples. Mas, no geral, para ajudar a solucionar, as soluções são uma atitude simples, né? É viver seu dia de cada vez, né? Até o dia fatídico, ou não, que eu estaria entrando pelo portão de embarque internacional até o final do mês. E é isso. Talvez eu encontre, né? Talvez melhore quando eu chegar lá, ou não. Eu espero que melhore. Ou então. É meio esquisito, assim, sabe, gente? Porque não é uma mudança simples, né? Porque envolve mudar de continente. Literalmente, gente, você. Quando. A gente bota muita coisa em perspectiva quando a gente tem que solicitar um visa, né? Que é um visto. E a gente tem que ir atrás de documento que a gente nem achava que ia precisar. Ter que pedir documento, né? Eu nem imagino como deva ser para quem ainda tá fazendo essa mudança, por exemplo, com a ajuda dos pais, né? Por exemplo, tem nos pais ainda a pessoa financeiramente responsável, né? Então, assim, eu acho extremamente, né? Se eu tô achando tudo isso, eu sendo uma pessoa que me banco, né? Vamos dizer assim, eu indo responsavelmente por mim mesma. Imagina para quem tipo assim, tá ganhando essa liberdade pela primeira vez na vida, né? Então, assim, nem quero imaginar, ao mesmo tempo que isso mais aproxima a gente do que separa, né? Então, assim, ainda que sejam situações um pouco diferentes, ainda assim é a mesma situação, né? No final de tudo. O que é bem curioso. E é isso. Vou, vou deixando aqui para vocês meu, né, meus pensamentos. Daqui, sei lá, 3, 4 semanas e eu já vou estar lá. Talvez, né, eu já tenha melhorado com relação a isso. Sei que mantendo meus acompanhamentos, graças a Deus. E é isso, gente, assim, tipo, atualizando, né, vocês de como tá a mudança. Hoje eu fui no shopping tentar ir resolver a questão de como fica meu contato, né, de telefone aqui no Brasil. Como é que fica? Só que tinha tanta gente, aí eu me desmotivei, mas eu também pensei, o que que eu inventei de vir no shopping num sábado? No dia que teve jogo aqui na cidade, então assim. Aí depois do jogo, ainda por cima, eu pensei que claro que todo mundo ia querer vir pro shopping, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, por que que eu tive essa ideia? Era mais fácil eu ter ido num dia de semana, né? À tarde. Só que hoje foi um dia particularmente que eu só acordei, me vesti, fui resolver meus problemas e não esperei ninguém, tipo, né? Tô aqui. Normalmente eu sempre peço pro meu pai me deixar nos cantos, mas hoje eu me revoltei. Aí eu não tava com muita paciência pra esperar. Aí eu fui. Então, assim, gente, talvez daqui a um mês, né, eu já esteja. Ah, não, gente, eu só tava, né, com a cabeça pensando muitos pensamentos pensantes. Né, agora eu já não tô pensando nada, só pensando que eu tenho que acordar, ir embora, e pegar metrô, e voltar, e estudar, agora, e ter que. Gente, eu tô pensando nisso, assim. Meu Deus, agora eu vou ter que assistir aula em francês. Não dá pra pedir pra voltar. Não dá pra pedir pra falar devagar. Eu tô assim, meu Deus. O que que eu fui inventar? Mas é isso, sabe, gente? Eu acho engraçado que nesse momento, né? A maioria das pessoas que já viveu algo parecido, todo mundo tá me aconselhando, né, de alguma forma. Eu fico assim, gente, eu não sei nem o que que vai ser meu dia de amanhã. Eu só tô ouvindo os conselhos para se um dia eu precisar, né, eu pelo menos saber o que fazer, né, vindo de outra pessoa, porque eu fico assim, nossa. Aí é isso, gente. Vou ficando por aqui e vejo vocês no vídeo de quarta-feira. E é isso.
Eu tô pensando em fazer, né, os vídeos com relação. Antes de eu sair do Brasil, né, eu queria fazer o vídeo de leituras, né? Porque se eu ainda tivesse aqui, né, alguns dos livros, eu queria mostrar e tal, e comentar algumas particularidades, né, da leitura, ou então do enredo que eu achei interessante, que eu queria compartilhar. Mas eu não sei se eu vou ter pique para fazer, nem tempo, nem vontade. Que eu quase não falei, né? Normalmente eu fazia um vídeo do mês, né? Comentando algumas leituras. Mas agora, assim, gente, eu tô. Não sei se a questão da literatura ainda vai ser parte. Com certeza, né? Em algum momento eu vou me referir a algum livro. Mas eu fico assim. Eu percebi que eu parei de falar de livro na internet, no geral. Porque normalmente não só não traz tanto retorno, né? Mas assim, não sei, gente, foi uma coisa assim muito gradual e muito natural até, vamos dizer, de ter acontecido porque, né, outras coisas, comecei a trabalhar também e meu ritmo de leitura também deu uma mudada logo que eu comecei a trabalhar e agora que eu estou nos meus 3 empregos, sim, eu tenho 3 empregos, tô pior que o Júlio, mas não ganho tanto quanto o Júlio, né? São fontes de renda que ainda são de fonte incerta, ou melhor, são de renda incerta. Então, é isso. Daqui a um mês, volto para dizer se é só ansiedade mesmo de mudança ou não, né? Aí é isso, gente. Obrigada aqui por ficar ouvindo meus pensamentos pensantes. E é isso. Feliz Dia dos Pais, né? Para vocês, né, também que para quem não tem, né, esse negócio com o Dia dos Pais, por N razões aí, feliz dia, né? E é isso. São dias muito dolorosos, né, no geral, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, uns por uns motivos e outros por outros, né? Então, é isso. Feliz dia. Feliz domingo para vocês, né? E é isso. Ai, ai, gente. Tá me dando uma leve, assim, preocupação. Ai, ai. Mas amanhã é outro dia pra gente acertar, né? E se a gente errar, foi tentando fazer alguma coisa certa.